Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, o seu dia, a sua segunda-feira. Que seja maravilhosa, cheia de vitórias, de alegrias, de favor, de boas notícias. Feliz segunda-feira para você, com muito, muito favor. Ei, creia na palavra. A despeito de qualquer coisa, creia na palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Se ele falou, se ele prometeu, é com isso que você vai ficar. Acaso ele fala e deixa de agir? Quando que isso aconteceu? Deus tem credibilidade. Ele nunca falhou. Acaso promete e deixa de cumprir? A promessa nunca falha. Eu falho, a promessa não. Eu posso receber a promessa e não misturar com a fé como Israel fez. E não viver, mas ela continua de pé. A promessa não falha. Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou. E não posso mudar. Deus nos abençoou. Nós fomos abençoados. Você foi abençoado. Você tem a bênção do Senhor aí. E isso não vai mudar. Ah, mas eu não estou vendo isso, aquilo. Porque você precisa crer. Você precisa crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só é possível pela fé. Acabei de dizer, tem que misturar com a fé. Se eu creio que a bênção está na minha vida, quem é que vai poder mudar isso? Seja feito conforme a sua fé. Eu vou ter, essa é a máxima da palavra de Deus, seja feito conforme a sua fé. Se eu creio que eu posso, eu posso. Se eu não creio que eu não posso, que eu posso, então não posso. Se eu creio que eu tenho, eu tenho. Agora, se eu não acredito, se a palavra de Deus está dizendo, eu já entreguei, tudo que diz respeito à vida, eu já entreguei. Se eu acredito, eu simplesmente vou dando os meus passos de fé, confiando na palavra, porque eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra de Deus. Não foi assim que Pedro saiu do barco? Ele teve uma palavra, ele andou em cima de uma palavra. Ele não saiu do nada. Ele tinha uma palavra de Deus. Então, quando eu tenho a palavra, eu vou me agarrar à palavra. Se a Bíblia diz que eu posso, eu posso. Eu vou me agarrar a isso. Seja feito conforme a sua fé. Então, o rei de Moabe queria que Balaão amaldiçoasse Israel, mas o Senhor falou, você não pode. Não tem como se abençoar esse povo, já é um povo abençoado. Eu já abençoei esse povo. Acabou, você não pode. E ele teve que responder isso para Balaque. Eu não posso. Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou. E não posso mudar isso. O inimigo, o diabo pode se levantar. Mas se Deus abençoa, quem é que vai poder mudar? Nenhuma desgraça se vê em Jacó. Nenhum sofrimento em Israel. Ei, não sofra por antecipação. Não fica alimentando sentimentos negativos, pressentimentos. Até sonhos. Quantas vezes eu falei para pessoas, Satanás entra
na mente, ele lança os dardos dele, e muitas vezes a pessoa está dormindo e ele está lançando imagens para atormentar a vida da pessoa. E a pessoa já acorda deprimida, com medo. E na verdade, é o mal para atormentar, intimidar, amedrontar, fazer a pessoa recuar. Você não pode aceitar isso mais. Ei, busca discernimento. Creia na palavra, e não em sentimentos, e não em circunstâncias, e não no que estão falando. Se o Senhor está dizendo que Ele te abençoou, Ele abençoou. Que você não tem que temer, eu não vejo nenhuma desgraça se vê em Jacó, nem o sofrimento de Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. Ah, meu querido, olha a mensagem que o Senhor está entregando para você. Nesta segunda-feira, o Senhor está com você. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Tem um brado do rei, dizendo, eu estou aqui. E aqui o mal não pode tocar. Aqui não entra. Aqui não pode tocar. Isso é forte demais. Isso é muito forte. Tem um brado de aclamação do rei que está no meio deles. O rei está no meio deles. Como é bom saber que o rei... Quando você está com o rei, quando você senta na mesa do rei, quando o rei está entre... Se o rei está entre nós, eu vou temer o quê? Eu vou temer o quê? Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Gente, como essa escritura já me ajudou. Em momentos duros, difíceis, em que eu estava vivendo situações tão difíceis e sabe quando você começa a se sentir muito fraco, frágil, incapaz? Eu me lembro de um momento, tanto que eu tenho um quadro com essa escritura aqui, com essas escrituras. Eu tenho um quadro. Porque isso foi tão forte para mim que eu falei, eu preciso registrar isso. E esse quadro, ele fica bem em cima da minha cama. Na parede que está assim, ó, em cima da minha cama. Não tem como, eu acordo e vou dormir, esse texto está lá. Para me lembrar. Para me lembrar que o Senhor está comigo e que eu tenho mais força e poder do que eu imagino. Eu faço questão. Eu amo me cercar de coisas que me fazem lembrar que o Senhor está comigo, daquilo que Ele já me deu. Eu só tenho que me apossar. Deus os está trazendo do Egito. O Egito representa o mundo, o Senhor nos tirou do mundo. Eles têm a força do boi selvagem. Gente, nós não somos um gatinho indefeso, gatinhos indefesos, gatinhas indefesas. O Senhor fala, olha como Deus fala de nós. Isso me faz lembrar de quem? Do Gideão. Ele estava com medo, mas o Senhor chega e lembra quem Ele é. Um poderoso guerreiro. Muitas vezes o Senhor tem que chegar e dizer para nós, de novo, ei, para de acreditar em mentiras. Você não é isso que o diabo quer que você acredite que você é. Um incapaz, uma pessoa frágil, incapaz de ir além, de vencer, de fazer algo grande. Não! Você é um poderoso guerreiro. Você pode, levanta. Débora acreditou que ela podia fazer algo que ninguém estava fazendo e ela se levantou.
E por causa da atitude de fé dela, Israel viveu 40 anos de paz. Porque aquela mulher se levantou. Eu, Débora, me levantei. Porque ela acreditou que ela podia mais. Você sabe que eu amo a história de Débora, porque a mulher nem era contada. E quando todo mundo desistiu e passou a temer Jabim, e o comandante Císera com seus 900 carros de guerra de ferro, o povo desistiu, pensou, nós não podemos. E levanta Débora com essa palavra, podemos sim. E começa a convocar o povo e dizer, o Senhor está conosco. Ele já nos deu vitória. Ele já entregou o inimigo nas nossas mãos. E eles viveram uma grande vitória, porque ela se levantou, ela acreditou que ela sozinha não podia mais com Deus. Ela tinha força, ela tinha poder, ela tinha influência, ela tinha autoridade. E ela creu. Então, nós temos a força do boi selvagem. A força do boi selvagem. E olha que um boi tem força, hein? E o Senhor fala, compara com o boi selvagem. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Por isso você não precisa temer. Nenhuma ferramenta preparada contra você prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. Não vale encantamento contra você. O inimigo pode se levantar, mas levanta para cair. Não vale. Eu não sei o que tem afligido você, mas está aqui o Senhor dizendo, não se preocupe. Porque o inimigo pode ter até armado, mas isso não tem poder de atingir você. Não vale. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel, vejam o que Deus tem feito. É isso que vão dizer. Você vai ver, e é isso que você vai falar. Venham, você vai subir, você vai testemunhar, você vai subir no altar e vai testemunhar. Quero contar, vejam o que Deus tem feito na minha vida. Vejam o que Deus tem feito. E muitos vão dizer, até os inimigos vão ter que dizer, vejam o que Deus tem feito na vida dessa pessoa. Agora se dirá de Jacó e de Israel, vejam o que Deus tem feito. Porque Deus tem feito grandes coisas, isso é só o começo. O povo se levanta como leoa. O povo se levanta. Esse texto, isso aqui está no meu quadro. O povo se levanta como leoa. Levanta-se como leão. Gente, isso é tão forte, não arrepia, não? Hein? O povo se levanta, como que nós, o povo de Deus, como que nós nos levantamos? Hã? Como uma leoa, como um leão. Nós temos a força do boi selvagem. Para de acreditar em mentiras. É tão difícil para mim quando eu vejo um crente se intimidando, se entregando, ali, ó, aceitando tudo que Satanás está jogando e se fragilizando. Não. Ah, se cada cristão realmente acreditasse no que Deus colocou em nós, a força que temos, a autoridade que temos, o poder. Ele nos deu poder e autoridade. Ele nos deu poder e autoridade. E não tem força demoníaca que possa prevalecer. Gente, tem escrituras, se você beber alguma coisa mortífera não vai te fazer mal.
Você vai pisar escorpião, cobras. Nenhum veneno terá poder. O diabo pode vir com seu veneno, usar instrumentos para lançar o veneno, mas não vai ter poder sobre você. O que Paulo fez quando a víbora se prendeu à sua mão? Sacudiu no fogo. Sacode essa víbora, seja lá o que for, no fogo do Espírito. Se incendeia. Se encha de Deus cada vez mais. Deixa esse fogo aumentar, queimar. E não tema nada. Porque nós temos a força do boi selvagem. Acredita no que a Bíblia está dizendo. E não no que o diabo está dizendo. Duvida de você, duvida do diabo, duvida dos seus instrumentos. Mas não duvida de Deus. Em nome de Jesus. Duvida de tudo, mas nunca duvida da palavra. Não duvide da palavra de Deus. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão, que não se deita. Se levanta e não se deita, até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Até não se deita, se levanta e não se deita, até tocar na sua vitória, até ver o inimigo derrotado. Se levanta e não se deita, quer dizer, não se curva. Porque ele se levanta como uma leoa, se levanta como um leão. E o leão é focado. O leão é focado. E quando ele foca, meu querido, pode ter certeza. Ele vai perseguir até atingir. E olha como o Senhor nos compara com uma leoa que se levanta, com um leão que se levanta e não se deita, até ter a sua presa, a sua vitória, a sua conquista. Levanta com fé. Confia no Senhor, fica com a palavra. Eu motivo você, eu encorajo você a crer na palavra de Deus. Acreditar, você é mais forte do que pensa. Pode mais do que pensa. Não acredite de jeito nenhum num sentimento, às vezes na segunda-feira, um desânimo, uma insatisfação, joga isso tudo por terra e se levanta, se endireita e vá! Porque Deus fala bem de nós. Deus fala bem de nós. Eles têm a força do boi selvagem. Eles se levantam como leoa, como leão e não se deita. Até obter o resultado. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus está com você. E a vitória é sua. Deus te ama. Você já disse isso hoje. Precisa. Não pode esquecer, Deus ama você. Você é filho, é amado. Foi feita a imagem e semelhança do Senhor e recebeu poder, uma unção para ser uma pessoa fértil, frutífera, abundante, para dominar, para governar. Governa sobre os seus inimigos. Não se curva. Em nome de Jesus, não deixa nada parar você. Ânimo, coragem. Continue, seja mais corajoso, seja forte e corajoso. Não foi o conselho do Senhor para Josué? Seja forte e corajoso, porque o que Deus preparou para você é tanto. Ninguém conseguirá resistir a você. Eu não vou deixar, eu não vou te desamparar todos os dias da sua vida. Não foi isso que ele falou para Josué? É para mim, para você. Então não olha para a direita, não olha para a esquerda. Continue
firme, ó. Medita na palavra, fale a palavra, declare a palavra, se levanta e diga que Deus é com você, que o Senhor está com você, que você tem a força do boi selvagem, que você está se levantando como uma leoa, como um leão, e você não vai se deitar enquanto não tocar na sua conquista, na sua vitória. Em nome de Jesus. E olha, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. Você sabe que a história de José tipifica a história de Jesus? Então ele é uma espécie do Senhor. Quando você fala de José e você lê a história dele, você vê ali, ó, a história do Senhor. E você vê que José, ele não foi líder de uma tribo. Ele foi líder de uma nação que alimentou nações. Você vê também que José, ele foi colocado como primogênito. José é uma árvore frutífera. Seus galhos ultrapassam um muro, nada pode segurar José. E ele tem todas as bênçãos dos altos céus, das profundezas, ele tem todas as bênçãos. José carrega todas as bênçãos. E quando o pai deu essa túnica, você vê que foi profético. Ali ele estava já, se consciente ou inconsciente, pelo Espírito, declarando o futuro de José. Que ele seria um líder de nações. Porque o Egito representa o mundo. E você pode ver aqui nações. Quando você olha para as bandeiras, são várias cores. E a túnica tinha várias cores. E Jesus morreu por todas as nações, raças. Jesus morreu por toda a humanidade. Basta a pessoa crer. Se você crer. Quando nós cremos. Para que todo aquele que crer. Quando cremos. Se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, você é salvo. Você crê no seu coração e confessa com a boca. Então, olha só que coisa forte aqui, ó. José creu. O Senhor deu a ele sonhos. E ele foi honrado. Passou por um processo difícil. Mas no final, né? A perseverança. Ele foi erguido, ele foi honrado. E esse homem foi líder de uma nação e alimentou nações, porque ele transformou o Egito no celeiro do mundo. E como que ele prosperou? O Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Como que a vida dele foi mudada dessa maneira? Porque ele creu. Ele creu naqueles sonhos, ele creu no que o Senhor tinha colocado no coração dele. Eu creio que Deus tem algo tão grande com você, como tinha com José. Ele tinha com José muito mais, não era uma tribo, eram nações. Nações. Deus tem muito mais com você. Eu não sei o que você vive e o que você tem esperado de Deus. Mas Ele tem uma capa colorida para você. Que vai elevar, se você crer,
capa fala de autoridade. Se você crer no que o Senhor está falando e possuir essa capa colorida, você vai ver seus territórios ampliarem, sua influência ampliar, sua autoridade aumentar. Você vai ver a sua vida crescer de uma maneira que hoje você não tem como mensurar. Não dá. É grande o que Deus tem com você, como Ele tinha com José. Por um momento pareceu que nada estava acontecendo, que não tinha como. Não tinha como. Jogado num poço, vendido como escravo. Quer dizer, tudo parecia que tinha acabado. Mas não. Deus tinha algo com ele. Tudo que ele tinha que fazer era crer. E ele creu, deu uma resposta de fé, perseverou, não se entregou às circunstâncias. Ele creu naquela mensagem profética. A capa colorida. Nações. Algo grande. Ele estaria à frente de algo muito grande, onde muitos se curvariam, até a família dele diante dele. Deus tem algo grande com você. Vai te exaltar altamente. É mais do que você pode imaginar. Sim, o Senhor tinha nações com ele. Deus tem nações com você. Deus tem coisas muito grandes. Tudo que você tem que fazer é crer e resistir. Creia. Resista. Dê uma resposta de fé. Creia. Resista. Dê uma resposta de fé. Em nome de Jesus. Creia na palavra. Creia no que o Senhor tem dado a você. E não no que você está vendo, sentindo. E persevere, porque você vai viver a glória de Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa pessoa pegue essa palavra e misture café. Que ela creia, que ela se levante, que ela creia no que o Senhor está falando com ela e se levante e vá. Porque é grande o que espera por ela. Que ela simplesmente dê essa resposta de fé, misture café e ela vai tocar. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. E mais uma vez eu peço que essa pessoa que ora comigo, Senhor, creia de tal forma que nada seja um impedimento no caminho dela. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, prospera altamente, levanta mais semeadores e onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha tomado vidas, que essa pessoa tenha se vestido dela e que eu deixe gente agora forte, corajosa, esses leões e leoas que se levantam e não se deitam. Nada os faz deitar, mas avançam de fé em fé para uma glória maior. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449, Rua Taquari 995, na Moca, onde estamos. Hoje a reunião do Melhor da Terra, Elia 15, vai ser uma glória. Levante-se, venha. Vamos adorar o Senhor, conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.